Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Ponto de Vista em Portugal. Meu nome, Diva Fernandes. Então, se você gostar desse vídeo, chega mais. Se inscreve aqui no canal, deixe seu like que fortalece bastante o canal. Deixe seu comentário que eu respondo a todos os comentários. Ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos. Então, sobre o que a gente vai falar hoje? Hoje vamos finalizar o assunto identidade do povo brasileiro. Então, bora lá? Pessoal, eu posso afirmar aqui para vocês, porque assim, eu fiz 3 vídeos em relação à identidade do povo brasileiro. E quando eu fiz esses vídeos, eu fiz pesquisas, enfim, para chegar no produto final, que foi o vídeo. É claro que esses vídeos, que essas constatações, essas pesquisas foram feitas de uma forma bem rasa. Não dá pra gente se aprofundar muito aqui no canal, no YouTube. A gente tem tempo, eu não quero também ficar enchendo o saco de vocês. Então assim, é uma coisa rasa. Mas mesmo essa pesquisa rasa já dá para se ter uma noção de como é diferente de tudo que nos ensinaram na escola, de tudo que a gente aprendeu com a escola, com os nossos pais, que também aprenderam na escola, enfim, mesmo sendo de forma bem rasa. E muita coisa, assim, eu acabo descobrindo e deixo guardado, porque não cabe no contexto do vídeo que a gente está fazendo, sabe? Eu tô fazendo um vídeo aqui e tem um contexto, eu tenho que seguir um roteiro, tenho que seguir, enfim, um caminho. E muita coisa que eu descubro, eu deixo de lado ali, deixo num cantinho, para quem sabe, em algum momento a gente volte a falar. Mas então, vamos lá. A primeira coisa, assim, de tudo que eu li, que, enfim, que se apresentou na minha frente, eu chego à conclusão de que as raízes, a identidade do que seria o povo brasileiro foi cortada na Declaração da República. Então, quando chega a República, chegam interesses. E esses interesses fazem com que a nossa identidade, as nossas raízes, que iam por um caminho, iam ter um caminho, um percurso, elas são, cortadas ali, na origem. Então, gente, eu vejo assim, que a partir daí, o Brasil tornou-se uma republiqueta, tá? No sentido da palavra mesmo, literal. Uma republiqueta de várias castas, certo? E essas castas levam em consideração, como o próprio nome já diz, no que tu tens e não em quem tu é. Certo? Então, a partir desse momento, a necessidade de ter foi, enfim, a lógica da construção da sociedade brasileira. Ter. Mas como ter? Não importa. Aí que tá. Não importa como ter. Se tu tem porque tu trabalhou, se tu tem porque te tornou político, porque todos políticos, todos, porque tu te tornou político, não importa se porque tu foi para aquele lado, o lado obscuro, o lado escuro da força, aquela coisa pesada mesmo, não interessa. Se tu tem respeito também. Se tu te endivida, nossa, a pessoa tá endividada, porque o povo lá do meu país é totalmente falido em sua grande maioria. Nós sabemos disso. Por quê? Porque eles são levados a endividamentos estratosféricos e eles são reféns de um sistema de bancos que vão aos juros inimagináveis. Então, assim, não existe, tu não consegue ter uma saúde financeira consumindo com esse estigma que eu preciso ter para ser respeitado. Então a coisa fica bem difícil. Então, assim,
povo brasileiro, que não é bobo nem nada, né? Ele se deu por conta rapidinho que ele precisa ter em detrimento de ser, para ser respeitado como cidadão. É isso. Então, assim, gente, o que passou a ser levado em consideração entre os brasileiros? E os brasileiros que estão me assistindo sabem que eu estou falando exatamente como é. Comentem aí se eu estou enganada. O brasileiro, ele começou a avaliar os outros e se autoavaliar de acordo com a marca do calçado, com a marca da bolsa, com o material escolar. As crianças vão para a escola, tu já pensa, olha, eu tenho que comprar um material escolar da marca tal, porque senão meu filho vai sofrer bullying. Ele começou a ser levado em consideração. Onde tu mora? Como é que é a tua casa? Quantas TVs tem dentro da tua casa? Qual o carro da tua família? De que ano é? Questão, o telemóvel. Qual é a marca do teu telemóvel? Tudo isso, junto ou separado, define quem tu é. Entende? Realmente define a tua pessoa de acordo com o que tu tens. Quem são teus pais? O que teus pais são? Eles são alguma coisa importante? Ou eles são, tipo, um operário, alguma coisa assim? Isso é muito levado em consideração. Olha só. Essa questão das castas que foi criada no Brasil desestruturou totalmente a sociedade brasileira. Totalmente. Sabe? Isso lá desde, como eu digo, desde que o Brasil virou república. Sabe? Só que, claro, foi uma coisa que foi indo, sabe? Foi indo. Não foi, pá, de repente. É uma coisa que foi, mas foi rápido. Foi muito rápido. Então, exatamente nesse momento que eu digo que a sociedade brasileira adoeceu. Sabe? Ela começou devagarinho, com uma febrezinha, aquela coisa toda, mas adoeceu de forma grave, sabe? Porque assim, vejam bem, década de 80, década de 90, a gente assistia jovens dando na cabeça de outros jovens para roubar um tênis. Eu não me lembro como é que é tênis aqui em Portugal. Né? Calçado de esporte, assim, porque era da marca tal. Então o camarada queria aquela marca e pá mesmo, entendeu? Me dá. Hoje é telemóvel. Quer dizer, as pessoas lutam uma vida inteira, sabe? Estudam, trabalham, fazem seus planos. Aí por causa de um telemóvel que ele pega na mão, na hora errada, no local errado, ele, entendeu? Pra pegar o telemóvel. Eu tô falando aqui da forma que o povo brasileiro vive. Mas eu não tô falando do povo brasileiro. Eu estou falando no povo brasileiro. Da forma que ele precisa encontrar mecanismos para ter uma vida, no mínimo, normal. Porque isso não é propiciado ao brasileiro. Então, tu não tem saúde para viver num país assim. Eu não tive saúde para viver num país assim. Certo? Então, assim, o que eu percebo demais é que no Brasil não existe um planejamento de governo, sabe? Um plano de governo, de governança. Por quê? Porque para os que ocupam os cargos eletivos, que são aqueles que são votados, quando eles assumem um mandato, eles já assumem um mandato pensando o que farão para se reeleger na próxima eleição. Pode parecer doido, mas o pessoal sabe, é assim que funciona. Por quê? Essa questão do ter para ser
bem, entendeu? É DNA, porque essas pessoas que estão lá são pessoas como qualquer outra, que foi lá, entrou para um partido político e isso e aquilo, né? Então essas pessoas também querem muito e muito. Então o que acontece? Como que tu vai ter muito? Estando lá, porque lá tu pode. Então a questão é tu não sair de lá. Então assim, a gente percebe, por exemplo, assim, uma obra, né, que a gente sabe que as grandes obras, normalmente elas não começam em um mandato e terminam no mesmo mandato, tá? Principalmente no Brasil, que são 4 anos. Tô falando aqui de executivo, que é presidente, governador e prefeito. São 4 anos de legislatura. Então, é difícil tu começar uma obra grande e terminar essa obra no mesmo mandato. Então, eles não começam. Porque imagina, eu vou começar uma obra e aí se eu não for reeleito, o camarada lá na frente que for reeleito vai inaugurar a obra e vai levar todos os créditos pela obra. Vocês estão entendendo? Então, assim, a própria governança, ela é individual. Eles fazem a governança para si e não para o próximo, que é a base da política. Gente, eu amo política. Política é muito... Nossa, política é tudo. Eu acho assim, não existe um ser que não seja político. Até esses dias, uma pessoa que me segue aqui colocou, não gostar de política também é um ato político. É verdade. Mas eu adoro política. Porque quando te dá voz, quando tu pode dizer aquilo que precisa ser feito, aquilo que tá errado, entendeu? Então eu acho muito bacana, eu adoro política. Eu não sou apolítica, não é isso. Só que lá as coisas são assim que funcionam, entendeu? Então são assim que funcionam. Então, precisa... Então eu trago aqui para vocês a questão da educação. Educação. Todos nós sabemos o valor da educação para um povo, para uma sociedade. Ela é tudo, certo? Ela é a base da sociedade. É a base para que o povo consiga votar bem, para que o povo saiba se informar. Educação é tudo para uma sociedade. Mas vejam, educação não é algo que se resolva em um país de um ano para o outro, de um ano para 4 anos. Não. Todos os países que já reformularam a sua base educacional, normalmente assim, tu começa a ver os primeiros resultados em 10 anos, sabe? Em 10 anos. Aí conta isso para um cara que trabalha lá no Brasil, num cargo público. Querido, vamos começar um projeto para reformular a educação de forma séria, mas vai levar uns 10 anos para começar a aparecer. Nem pensar, gente, capaz. Imagina que alguém num cargo eletivo vai se sujeitar a esse tipo de coisa. Por isso que eu digo, não existe um programa para o país, sabe? Uma coisa a médio e longo prazo, porque as coisas mais importantes que sustentam uma sociedade, elas demoram, elas precisam de um médio ou de um longo prazo. A gente sabe disso. Então aí o camarada diz, não. Vamos ali fazer uma obrinha que a gente começa, ano que vem já termina, já vai lá tirar foto, faz enfim, aquela palhaçada toda, enfim, tira foto, faz os agradecimentos, a inauguração, foi o que me faltou a palavra, a gente já faz a inauguração e pronto, não deixa nada pra ninguém inaugurar no meu lugar. É assim que funciona a mentalidade, entendeu? Por quê? Porque eles não querem ser bons gestores que deixam seu nome na história, que modifiquem a história de um país, que modifiquem a educação do país, que a gente sabe que para esse tipo de coisa não é uma pessoa necessária, é preciso várias mãos, várias pessoas darem-se as mãos para unir um objetivo, e isso pode ser feito, isso pode, mas precisa de quê? Precisa daquele start de alguém que está lá no poder, que diga, vamos começar. Em algum momento a gente tem que começar. Uma certeza é, se não começar, não vai chegar lá.
Então precisa começar, gente. Porque o brasileiro precisa ter mais leniência. O que é isso? É ter mais calma, sabe? Ter mais calma para fazer as coisas, para que as coisas deem certo, para que as coisas grandiosas sejam construídas. Só que o brasileiro, por essa questão que eu já falei, de tu tem que ter ao invés de ser, foi incutido no brasileiro. Não, isso é para agora, tem que ser resolvido agora. Não vai ser resolvido agora? Então esquece, muda e faz outra coisa que seja resolvido. Que seja, enfim, que acabe com isso, sabe? Então aí vem os tais dos paliativos. Um dá um paliativo, outro dá outro. Mas os paliativos não resolvem a questão. Isso eu estou falando da educação, fora o resto dos problemas todos que nós temos e que muitos países têm. Não estou dizendo que é algo do Brasil. Eu estou falando do Brasil porque eu sou brasileira. E falo de Portugal, muitas coisas, porque eu estou em Portugal. Então, eu acho que é essa leniência que o brasileiro precisava ter mais, sabe? Mais calma. Gente, mas assim, o buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. Existe uma coisa... Ih, não sei não. Vamos ver se tá tudo certo com esse vídeo. Existe uma coisa que eu não vou nem falar um nome. Eu vou colocar aqui, tá? Que é dito aos 4 cantos do Brasil que o povo brasileiro é, tá? Que é. Mas assim, não é simplesmente dizer que é. É feito matéria em cima de matéria, reportagem em cima de reportagem, e isso e aquilo. Gente, existem pessoas no Brasil que são... Claro que tem. Em Portugal, tem. Na França, tem. Na África, deve ter. Isso tem em toda parte do planeta. A gente sabe que existem pessoas com esse problema. Porque eu considero uma pessoa que tenha essa questão como um problema dela, sabe? É um problema dela com ela. Porque é uma coisa absurda. Mas assim, lá no Brasil, essa questão é levada assim ao extremo do extremo, sabe? É jornalista prontinha para dar altas lições de moral e nossa, é uma coisa assim, tu fica assistindo, tu é brasileiro, fica assistindo, se tu é branco assim, tu fica te sentindo assim, pessoa mais, sei lá, mais má do planeta. Mas não é assim que funciona. Isso, o que acontece? Eu vou explicar para vocês. Eu vou explicar. Primeiro assim, o brasileiro não é assim. O geral, existem alguns que são, é claro que existem, mas o brasileiro geral, ele não é assim. Aquele estereótipo do brasileiro que se tem é verdadeiro, sabe? Que chega uma pessoa, chega a outra, não importa a cor, não importa a religião, não importa nada. As pessoas chegam, fazem amizade muito fácil, um churrasco, boas piadas, umas risadas, sabe? Uma roda de samba. Isso tudo é exatamente assim, tá? As pessoas são assim. Elas se unem na hora da diversão. Nossa, quem acompanha os bastidores de uma festa, de um desfile de carnaval no Rio de Janeiro, é muita gente de todo lado, de toda etnia, sabe? As pessoas se unem em função daquilo. O brasileiro é assim. O brasileiro não é, na sua generalidade, pessoas assim. Não são. Mas aí o que acontece? Olhem só. A mídia, junto com os mandatários, eles ficam martelando em cima disso. Sabe por quê? Porque toda pobreza, toda
toda a miséria que acontece, que existe lá, hoje em dia não dá mais para ser escondido nada de ninguém. O mundo todo observa isso. Todo mundo. Portugal sabe, todo mundo sabe. Então isso é uma forma deles desviarem. Sabe por quê que as pessoas são assim? Devido ao problema dos brancos. Os brancos é que são culpados, porque a grande maioria é negra. A grande maioria de quem é empresário não dá oportunidade de trabalho, não existe empregabilidade para essas pessoas. Isso é uma forma de dizer assim: esses pobres, essas pessoas que estão passando por isso, são dessa etnia. E a culpa é dessa etnia. Então, é uma forma de dar uma driblada na questão da pobreza do país, sabe? Da pobreza extrema. Pode ter mais? Pode, porque é uma população maior. Mas tem preto, branco, olho escuro, olho claro, cabelo escuro, cabelo loiro. Tem tudo. Tem tudo. A miséria existe em todos os recantos do Brasil. Entende? E aí, claro que já começa nesse sentido a haver um círculo vicioso, sabe? Porque, por exemplo, quando eles definiram que a culpa não é dos gestores, não é dos que têm dinheiro, não, eles são bonzinhos, eles são queridos, eles são amados, a culpa é do povo. Então, as pessoas ouvem muito isso, as pessoas de cor escura ouvem muito isso, e sim, acabam numa situação que, sabe, realimentação. Então, é verdade, porque tá dando na televisão. Se tá dando na televisão, deve ser verdade. É mesmo. Por que que o seu Paulo lá não me deu aquele emprego? Ah, deve ser por causa disso. Estão entendendo? Então aquilo foi implantado e aquilo fica valendo. E a culpa é da população. Isso deflagrou no Brasil, nos dias de hoje, eu vejo assim, um caos, tá? Existe um caos na sociedade, uma doença na sociedade e um círculo vicioso da forma mais perversa possível na sociedade. Tá entendendo? Aí o pessoal diz assim: tá, mas tanta gente nesse país, é só tu. Não, gente, não. É um país extremamente, por mais que tenha 200 milhões de habitantes, é um país extremamente judiado, sabe? Muito judiado, muito mais do que vocês conseguem visualizar na TV, muito mais judiado, sabe? São coisas assim absurdas que acontecem. Então, essas pessoas é um ciclo vicioso, como eu digo, né? Os pais estão passando pro filho e os filhos, aquilo vira um círculo vicioso. Mudanças que poderiam ser feitas, que eu penso que é principalmente a educação, elas não vão ser feitas, porque nenhuma mudança é feita da noite para o dia. Quiseram colocar para todo mundo entrar para a universidade, para fazer a universidade. Essas pessoas saíram da universidade, como já falei em outro vídeo, tive muitos brasileiros me rebatendo, mas aí eu fui e perguntei: o que essas pessoas... tu fez faculdade disso, e o que tu faz hoje? Não. As pessoas foram realmente, fizeram faculdade, mas se elas eram balconistas, elas fizeram faculdade e voltaram a ser balconistas. Porque não é assim que funciona. Tu não pode ir lá na ponta e já tentar resolver o problema da educação se não tem a base. Tu tem que começar pela base. E mesmo assim, isso demora muitos anos.
Então, eu não vejo isso acontecer. Então, pessoal, esse povo que trabalha nessas áreas mais privilegiadas, pessoas que terminaram o curso superior, fizeram mestrado, doutoramento, professores universitários, pessoas que trabalham, que tem muita gente que toca o Brasil, né, da área financeira, esse tipo de coisa, esse povo, eles precisam também estar concentrados, sabe? Eles precisam estar dedicados àquilo que eles estão fazendo. Porque se percebe também aquela questão, cuidado, porque se tu querer mostrar alguma coisa, tu pode ser penalizado por causa disso, sabe? Isso é verdade. No Brasil é verdade. Tu pode ser penalizado por causa disso. Então essas pessoas que estudaram, que estão ali dentro da academia, pessoas que estão, enfim, como eu digo, né, fazendo o Brasil andar daquele jeito, essas pessoas não têm o que fazer. Eles precisam tocar o Brasil. O Brasil precisa dessas pessoas. Eles também não têm o que fazer. Mas esse sistema cria essas pessoas, os paupérrimos, pessoas que sofrem de todo tipo de, enfim, de coisa, criam aquelas pessoas que querem, que precisam ter para mostrar que são, porque se tu não tem, tu não é. E são pessoas que acabam adoecendo, perdem a saúde mental, porque isso aí é impossível. Isso não existe. Existem aquelas pessoas que, como eu disse, são pessoas que estudaram, que se prepararam, que tiveram oportunidade e que hoje estão em cargos chaves no país, que precisam dedicar-se ao seu ofício, dedicar-se a fazer bem o que estão fazendo em benefício do próprio país. E existem pessoas loucas como eu, que não aguentou ver isso tudo e vem aqui para outro país falar verdades que não são ditas para ninguém, entende? Mas não é eu, tem um monte de gente assim que são loucas. Eu não sou ninguém, eu tô começando agora. Tem gente que já faz isso há um bom tempo e tem mais visibilidade do que eu. Mas assim, é pessoas que não conseguem se encaixar, sabe? Que não conseguiram se encaixar nessa sociedade doente, sabe? Porque é uma sociedade totalmente doente. Gente, era isso, assim, sabe? A gente vai lendo, vai vendo, e a gente fica com muita ânsia de botar pra fora e mostrar, principalmente aos brasileiros, para entender, sabe? Como eles são negligenciados o tempo todo. Não existe político brasileiro que queira mudar o status quo, sabe? Que queira mudar o status de como as coisas estão no Brasil. Não existe. Eu coloquei no outro vídeo que o problema do brasileiro é que não sabia votar. Aí veio pessoas dizendo, olha, não é que a gente não saiba votar, a gente não tem em quem votar. Então não votem. Simples assim. Não votem. Porque eles se organizam de uma forma para dar poucas opções ali pro povo, entendeu? As opções interessantes. E aí o povo fica naquela sensação, puxa, eu tenho. Não tem, não vai, não vota. Imagina. Então era isso. Eu queria passar um pouquinho para os portugueses para entender, sabe? Essa questão toda que a gente vê aqui em Portugal, noticiar que está acontecendo no Brasil, um pouco de onde vem isso tudo, sabe? O povo brasileiro é maravilhoso, o povo brasileiro é afetuoso, eles gostam de estar juntos, eles são humanos uns com os outros, sabe? Aquela coisa assim de, isso aqui não interessa, a pessoa pro brasileiro não. Mas existe sim essa questão de culpar os brasileiros pelas mazelas que existem no Brasil, para tirar isso da conta de quem realmente é culpado, que é toda uma sociedade que foi
completamente destruída lá nos primórdios, quando nós nos tornamos república. Gente, por hoje era isso, tá bom? Não se esqueça, quem gostar desse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, seu comentário e até a próxima.